Olá, olá, estamos aqui para mais um vídeo, neste caso para a série Programar em Java, e hoje vamos falar sobre propriedades. Ok, as propriedades, que é basicamente o get e o set, são membros que oferecem um mecanismo flexível para leitura, gravação ou cálculo do valor de um campo particular. Estas mesmas permitem, ou seja, estas mesmas propriedades permitem que os dados sejam acessados facilmente e ainda ajudam a promover a segurança e a flexibilidade dos métodos. É importante saber também que as propriedades permitem que uma classe exponha uma maneira pública de obter e definir o valor, ocultando o código de implementação ou verificação. As propriedades que não implementam um set são somente de leitura. Ok. O que nós vamos fazer aqui, então, nesta nossa classe, do nome propriedades que podia também se chamar de classe pessoa, como no outro vídeo, vamos fazer então, complementar esta mesma classe e depois no main vamos criar então um objeto para ter acesso ao determinado comportamento, atributos, propriedades, etc. Ok, portanto, vamos começar por criar 3 atributos, ou seja, nada de novo, ou seja, private. E vocês pensam, ui, ele está a colocar private, quer dizer que não irá ter acesso fora da classe. Ok, isso está correto e é por isso mesmo que vamos usar então agora as nossas, aqui o último nome, propriedades. E é aí que vamos perceber como tudo funciona. E aqui vamos tentar então usar o private int idade, toma valor de 21. Ok, o que nós vamos fazer agora basicamente é então fazer o seguinte. Vamos criar propriedades. E como é que se cria propriedades? Existem maneiras simples de criar propriedades. Uma forma é então vir aqui e dizer public void set, ou seja, é a propriedade set, ou seja, é que irá atribuir, ou seja, set primeiro nome, que é o que iremos precisar aqui. Vamos colocar aqui o string primeiro nome e depois sim o dado conteúdo. Ou então podemos simplesmente fazer o seguinte. Podemos vir aqui em cima, ou seja, na parte dos atributos, clicar com o botão do rato, neste caso o botão direito, vir a Refactor, ok? E podemos vir então aqui em Encapsulate Fields. O que isto irá fazer é o seguinte, vamos selecionar, ou seja, o que nós queremos. Neste caso, um de cada vez. Neste caso, o primeiro nome só irá precisar de um set. Ok? Vamos fazer então aqui o Refactor. Ok? Depois, o último nome vai precisar então de um outro set, ou seja, um set apenas. Neste caso era o preview. Opa, peço desculpa, não era preview, era refactor. Ok, vamos novamente aqui, ou seja, era set access. Vamos então aqui ao set último nome e depois na parte de idade podemos ter apenas para comprovar o que é uma propriedade que quando não implementam set é somente leitura. Vamos então aqui em Encapsulate Field novamente e vamos deixar então só aqui um get. Ou seja, temos então as 3 propriedades. Neste caso, no primeiro nome temos apenas a propriedade set, no último nome apenas a propriedade set também e depois sim na idade apenas a propriedade get, ou seja, é apenas de leitura. Ok, o que nós vamos fazer agora é, por exemplo, modificar essas mesmas, ou seja, vamos chegar aqui e vamos dizer if, ou seja, se o primeiro nome for diferente de vazio, será então atribuído o mesmo valor, ou seja, aqui, se não, será apresentada então uma dada mensagem, ou seja, else, e aqui um system.out.println a dizer o seguinte, a string referente ao primeiro nome não pode estar vazia, ok? Nada de novo, e aqui um ponto e vírgula. E aqui vamos fazer exatamente a mesma coisa para o último nome. Ou seja, vamos copiar, vamos chegar aqui e vamos dizer outra vez if, ou seja, se o último nome, ou seja, que é o que nós recebemos na assinatura, se o último nome for diferente de vazio, iremos então colocar este, vamos atribuir o que recebemos ao dado atributo, se não, vamos então
executar esta determinada mensagem e dizer que a string referente ao último nome e não ao primeiro, porque se queréssemos o primeiro já estava em cima, ao último nome não pode estar vazia. Ok, feito isto, já com 3 propriedades criadas, não precisamos de mudar o get, já com 3 propriedades criadas, o que vamos fazer agora é basicamente o seguinte. Ou seja, vamos chegar aqui e criar um determinado método para dar comportamento à nossa classe. Ou seja, public void, e aqui eu coloco public porque queremos ter acesso fora da classe, ou seja, public void, e informação. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer, portanto, system.out.println, aqui adicionar uma new string builder, ok? Nada de novo, e agora um ponto append, e escrever o seguinte, nome, neste caso, entre aspas, nome, e agora aqui um ponto append, o primeiro nome, ponto append, aqui um char, que é apenas um espaço, e aqui um outro append para o último nome. Vamos fazer agora a mesma coisa, e claro, nós podemos testar isto da seguinte forma, ou seja, system.out.println new string builder. Da mesma forma, apenas para simplificar e para implementar algo na nossa classe, vamos colocar aqui idade e para comprovar que podemos ter acesso à dada propriedade. Agora, nós podemos ter isto da seguinte forma, ou seja, podemos colocar diretamente aqui a nossa idade. Mas como eu quis fazer uma propriedade apenas de leitura, vamos então usá-la aqui. Por exemplo, o getIdade, ok? Mas nós podemos colocar, e era o normal, era colocar diretamente o dado atributo idade, ok? Portanto, o que nós vamos fazer agora é basicamente criar então um objeto. Recapitulando, temos nesta nossa classe 3 atributos, que nós podemos pôr da mesma forma como tínhamos antes, ou seja, assim. 3 atributos, que é o primeiro nome, o último nome e idade. Depois temos 3 propriedades, uma com o set para o primeiro nome, com o último nome temos então outro set e para a data temos o get, que é uma propriedade apenas de leitura, e depois sim o método informação, que é o nosso comportamento dessa mesma classe. Ou seja, nós vamos apresentar o nome, primeiro nome e último nome, e a idade através da propriedade getIdade. Ok, agora o que nós vamos fazer é ir ao nosso main, criar agora um dado objeto, vamos chamar de pessoa, por isso mesmo é que eu disse que esta mesma classe podia muito bem chamar-se de pessoa, e não se chama apenas porque é apenas para... Opa, estou aqui a falar e confundi-me. Não se chama apenas porque tem que condizer com o nome do vídeo, e agora sim vamos fazer o seguinte, pessoa.set primeiro nome, como podem ver nós não temos acesso ao atributo primeiro nome. Porquê? Porque este mesmo está em private, ok? Todos os atributos estão em private, por isso mesmo é que usamos propriedades, ou seja, set primeiro nome, porque tal como eu disse no início do vídeo, as propriedades permitem que uma classe exponha uma maneira pública de obter e definir valor ocultando o código da implementação ou verificação. Daí o private e o uso de propriedades. Portanto, set primeiro nome vai ser então Nelson. Ok? Pessoa.set último nome é então Silva. E agora é apenas chamar porque a idade já está com o valor padrão, ou seja, um valor default que é 21, que é a minha idade. E depois podemos colocar então aqui pessoa.informação, gravar e depois sim executar então o nosso pedaço de código para ver o que sucede. Ok, como podemos ver, tivemos acesso então aos atributos primeiro nome e último nome através das propriedades, através da propriedade set primeiro nome e set último nome, e depois sim, com o dado comportamento, que é então o nosso método de informação, podemos apresentar nos valores, seja nome Nelson Silva e idade 21. Vai buscar então aqui com a propriedade apenas de leitura o getIdade. Ok? Basicamente, as propriedades são uma incrementação a tudo o que é uma classe, ou seja, tal como os construtores foram. Portanto, não se esqueçam mesmo de praticar esta parte porque é muito importante e é muito usado hoje em dia. É basicamente o beabá das classes e objetos. Portanto, é só esperarem pelo próximo vídeo e, claro, happy coding!